Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula da parasitologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma, deixe seu joinha e se você quiser aí receber mais informações, se inscreve no canal e ative o seu sininho. Então, vamos ao que interessa. Vamos falar hoje de uma enfermidade, um parasita com um nome meio diferente. A enfermidade é a estrongiloidíase. E o causador dessa enfermidade é o Strongyloides stercoralis. Olha o nome na tela que você vai entender melhor quem é o nome desse parasita. Então, esse Strongyloides stercoralis vai ser o causador dessa enfermidade. E quem é esse causador? Ele é um euminto, galera, é um verme cilíndrico. E ele apresenta a fase de vida livre, um dimorfismo sexual. O que é isso? A vida livre ele vai ter tanto o macho como a fêmea, onde eles vão se reproduzir. A gente vai entender isso mais à frente. Porém, o que eu quero que você saiba é que a vida livre eles apresentam o macho e a fêmea, sendo que a fêmea é maior que o macho e a fêmea tem o seu corpo alongado com a extremidade pontiaguda. Já o macho ele tem uma ponta encurvada, o que vai ajudar no processo da cópula. Então, a gente já sabe que esse é um euminto, esse parasita, é um verme cilíndrico. Outra coisa que você tem que saber de início é que eles apresentam três fases do seu ciclo de vida que a gente vai falar mais à frente. E sendo que essas três fases vai ser a primeira fase, a fase parasitória. A segunda fase seria a fase de ciclo de vida livre. E a terceira seria a fase larvária. A primeira fase, fazendo um resuminho de início para você, que é a fase parasitória, vai ser aquele momento onde a fêmea está no intestino do hospedeiro, o hospedeiro humano, por exemplo. Essa fêmea ela é capaz de produzir ovos sozinha, ela não precisa do macho. E ela faz isso por uma forma especial de multiplicação. Essa fêmea ela se reproduz pela forma partenogênica. Isso vai facilitar com que ela mesma produza os ovos e esses ovos vão eclodir dentro do intestino dessa pessoa e vai virar o que a gente conhece como larva rabiditoide ou larva L1. E aí essa larva L1 ou rabiditoide sairá com as fezes dessa pessoa. Então o que eu quero que você saiba é que isso seria a fase parasitória. A gente vai entender isso melhor no ciclo do parasita. Então, falamos da fase parasitória, a primeira fase. A segunda fase é a fase de vida livre, que basicamente seria a presença do macho e da fêmea. Já a terceira fase, ela seria a fase larvária. O que vai acontecer nessa fase larvária? Ela vai estar transformando a larva rabiditoide, a larva L1, em larva L2, posteriormente em larva L3, chamada de filarioide, que é a larva infectante ao ser humano, ao hospedeiro, que seríamos nós. Então, de início, não causa aí confusão em você. Eu quero que você saiba de início é que esse parasita é um euminto cilíndrico e que ele tem três fases no seu ciclo de vida, que seria a fase parasitória, a fase do ciclo de vida livre e a terceira, a fase larvária. Calma que a gente vai entender agora no ciclo de vida desse parasita e da enfermidade como que ocorre tudo isso. Então vamos lá. Então como ocorre o ciclo de vida desse parasita? É simples. Nós temos nessa pessoa, uma pessoa, por exemplo, pode ser eu mesmo, estou parasitado ali por esse parasita. O que vai acontecer? Esse parasita dentro de mim, ele vai ser a fêmea. A fêmea ela é capaz de produzir os ovos sozinha, ela não necessita do macho. Então ela vai estar ali no meu intestino produzindo os ovos sem necessidade do macho, porque ela consegue reproduzir por partenogenética, essa forma aí de conseguir sozinha se reproduzir. Então ela libera esses ovos e esses ovos vai estar sendo eclodidos no próprio intestino. E ali esses ovos, ao eclodirem, se transformam na larva L1, chamada de rabiditoide. E essa larva L1, elas saem com as fezes. E o que acontece?
A partir daí, quando essas fezes caem no solo, na água, não importa. Ao saírem do organismo humano, essas fezes com a larva, o que vai acontecer? Essa larva ela pode seguir dois caminhos, a fase direta e a fase indireta. Como seria isso? A fase direta, o que vai acontecer é que a larva L1 ela vai se transformar na larva L2. E essa larva L2 se transforma na larva L3. E a larva L3 é a filarioide, que é altamente infectante para as pessoas, para o ser humano. Então, se essa larva L3, que foi evoluindo até chegar a ser uma L3, entrar em contato com outra pessoa, seja por penetração da pele, ou por ingestão de alimento ou água contaminada, parabéns, essa pessoa também estará contaminada por essa enfermidade, por esse parasita. Então, essa seria a forma direta, onde a larva L1, que saiu com as fezes dessa pessoa contaminada, se transformou ao final na larva L3, que é a forma contaminante, a forma infecciosa. E a forma indireta? A forma indireta é o seguinte, essa pessoa defecou ali. E nessas fezes está a larva L1. Só que essa larva L1 ela se diferencia na larva L2. E essa larva L2 ela vai se diferenciar no macho e na fêmea adulta. Ou seja, seria a fase de vida livre desse parasita. E ali o macho e a fêmea vão se reproduzir e a fêmea vai o quê? Liberar ovos. E esses ovos eles vão eclodir nesse meio. E ali, a partir da eclosão desse ovo, formará a larva L1, que é a rabiditoide. A larva L1, posteriormente, ali no meio externo, não estamos falando de nenhum hospedeiro. Eles estão ali de vida livre. Essa larva L1 se transforma na L2 e a L2 se transforma na larva L3, que é a filarioide. E nós sabemos que a larva L3 é o quê? Causadora de enfermidade, de infecção, porque ela é a forma infecciosa. A L3, lembre-se, é infecciosa. Se ela entrar em contato com a gente se ferrou, beleza? Então, aí o que vai acontecer? Fecha o ciclo. Por quê? Porque se essa larva L3 entrar no organismo da pessoa, vai fechar o ciclo, porque a larva L3 vai passar por todo um processo no nosso corpo, que a gente vai entender daqui a pouco, e vai parar lá no intestino, que vai se desenvolver na fêmea, que não depende do macho para reproduzir os ovos, e esses ovos vão eclodir no intestino novamente, e essa pessoa vai defecar, e nessas fezes saem a larva L1, a larva rabiditoide. Então assim fecha esse ciclo. Então nós entendemos que a larva L3 é o problema, seja pela forma indireta ou direta que falamos agora há pouco. Então vamos entender mais ou menos como ocorre a transmissão. A transmissão desse parasita pode ocorrer tanto por penetração da pele, ou seja, a larva L3 penetrar na nossa pele, ou por meio de uma pessoa que ingeriu o alimento ou uma água que estava contaminada com essa larva L3. Mas a partir daí, o que vai acontecer? Essa larva L3, basicamente, ela vai cair na corrente sanguínea. Seja por ingestão, claro, se for por ingestão, ela vai ter que entrar ou adentrar a mucosa intestinal para cair na corrente sanguínea. Já se ela penetrar pela pele, ela já cai diretamente na corrente sanguínea. Então, a L3 caiu na corrente sanguínea. E aí, o que vai acontecer? Essa larva L3, ela passa por vários órgãos. Pode ser o fígado, o coração. Mas o que eu quero te falar mesmo é que ela chega até o pulmão. Chegou no pulmão, o que vai acontecer? Essa larva L3, ela passa pelos alvéolos. Dos alvéolos, ela sofre algumas modificações e vai ascendendo pelos ductos respiratórios, até chegar na traqueia e ser deglutida novamente por essa pessoa. Ao ser deglutida, o que vai acontecer? Essa larva vai descendo até o tubo digestivo, onde essa larva L3 se transforma na fêmea. A fêmea
partenogênica, aquela que a gente falou, que consegue produzir ovos sozinha. Ela libera os ovos sem depender do macho para se reproduzir. Então, ela passa por todo esse processo na corrente sanguínea até ser deglutida novamente e cair lá no intestino. E aí, lá no intestino, a gente já sabe o que acontece. Ela vai liberar os ovos, esses ovos vão eclodir nesse intestino, formando a larva L1 ou rabiditoide, que sairá com as fezes. E aí, posteriormente, ela pode sofrer as modificações de fase larvária, de L1 a L2 e de L2 a L3, que já falamos, e a L3 sabemos que ela é a forma infectante e pode contaminar outras pessoas. E os sintomas, a manifestação clínica, basicamente, dessa enfermidade, ou o que esse parasita vai causar no nosso corpo? Primeiro, seriam os sintomas cutâneos. Claro, aonde esse parasita penetrou na pele, vai ficar ali uma irritação nessa pele. Pode ocorrer uma irritação, um prurido, claro, a pessoa sente aquela coceira na região, e isso vai causar, até mesmo pode ocorrer uma úlcera ali nessa região em casos mais graves. Então, primeira coisa é a irritação cutânea no local da penetração do parasita. O segundo sintoma mais comum dessa enfermidade causada pelo parasita são sintomas pulmonares, porque a gente falou que ele passa lá pelos pulmões, pelos alvéolos, e o que pode acontecer? Pode ocorrer até consolidação pneumática, mas em alguns casos também irritação das conduções da região respiratória, dos tecidos respiratórios. Então ele vai causar todo esse tipo de problema e dano nessa região. Mas principalmente o que eu quero chamar sua atenção é o que esse parasita causa de sintomas lá no intestino ou no trato gastrointestinal. Basicamente essa pessoa sente diarreias intercaladas com constipação, ou seja, ou ela vai defecar demais ou às vezes ela não vai no banheiro. E essa pessoa sente fortes dores abdominais, fortes náuseas, vômitos, mal-estar, mas em alguns casos mais agravantes, o que pode acontecer mesmo é esse parasita causar a irritação e até mesmo destruição das microvilosidades dessa pessoa. O que é microvilosidade? Microvilosidade, se a gente olhar o epitélio intestinal, a mucosa intestinal, ele é de super importância para aumentar a superfície de contato do nosso corpo, do intestino, com os alimentos. E assim o alimento vai ser absorvido de uma forma mais fácil. Então, se esse parasita destrói essa microvilosidade, o nosso intestino fica irritável e também a gente vai ter problemas para absorver alguns nutrientes. Então, isso ocorre em casos mais agravantes. E o diagnóstico, como a gente pode fazer? É simples. Exame de fezes. Por quê? Porque a gente examinando as fezes, a gente pode ver se existe a presença da larva L1 nessa pessoa. Se tiver a presença da larva L1, a rabiditoide, é claro que essa pessoa está contaminada. E também o tratamento, mebendazol e também albendazol pode ser administrado a esse paciente para auxílio aí, né, nesses sintomas que ela está sentindo. E a prevenção ou profilaxia, a gente pode dizer o quê? Se essa pessoa é contaminada por penetração através da pele, é necessário utilizar calçados, principalmente em locais ou solos que a gente não conhece. E também, se ela pode contaminar por meio de alimentos e água contaminada, uma prevenção é utilizar alimentos e águas limpas. Ou seja, alimentos bem higienizados, sempre ter uma boa higiene. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu!